Olá, você está no Aprendizáudio. Este conteúdo foi produzido especialmente para o concurso de agente penitenciário do Estado do Ceará. Bom Aprendizáudio! Olá, eu sou Luana Prado, mestre em Direito Internacional, e juntos, eu e você, nós vamos estudar cada um dos tópicos do edital de agente penitenciário do Ceará, que exige nível médio. Aqui no Aprendizáudio, a nossa ferramenta, permite que você aprenda enquanto realiza outras atividades. Então, você que está no trânsito, na academia, no supermercado, aproveite para ficar por dentro de tudo que o edital cobra sobre direitos humanos e cidadania. A nossa aula de hoje é sobre as concepções dos direitos humanos. É muito comum, haver uma certa confusão entre direitos humanos, direitos do homem e direitos fundamentais, Segundo o autor Valério Mazzuoli, direitos humanos, certo? É uma expressão intrinsecamente ligada, ou seja, intimamente ligada ao direito internacional público. Sendo assim, quando nós falamos em direitos humanos, tecnicamente, nós estamos nos referindo à proteção que a ordem internacional. O que é a ordem internacional? A sociedade internacional guarda sobre esses direitos. Então, os direitos humanos, eles se referem aos direitos do homem no plano internacional, Então, a gente pode concluir, que os direitos humanos, eles estão previstos em instrumentos internacionais, como os tratados ou mesmo nos costumes internacionais, pois os costumes internacionais, eles são utilizados como fontes do direito internacional. Para você que nunca estudou direito, eu vou tentar trazer isso de uma forma mais palpável. Vamos pensar assim. A sociedade internacional, ou seja, vários estados, certo? Internacionais, ou seja, vários países, entraram em acordo sobre quais são os direitos dos homens. E aí, eles chamam esses direitos previstos em tratados realizados por esses diferentes países como direitos humanos, Então, nesse sentido, é importante que você observe que os direitos humanos, eles já ultrapassaram as fronteiras estatais de proteção e ascenderam ao plano de proteção internacional. Óbvio, Como a gente demonstrou aqui, como eu demonstrei aqui para você. Entretanto, é comum a utilização da expressão direitos humanos para referir-se à proteção que um determinado Estado atribui àqueles que se sujeitam às normas e legislação desse Estado em que vivem. Por exemplo, eu, Luana, certo? Me sujeito às normas e à proteção que o Brasil, que é o país em que eu vivo, me proporciona. Então, algumas vezes, de forma equivocada, as pessoas e muitas vezes as próprias bancas utilizam essa expressão direitos humanos falando de um conjunto de direitos que o país em que um determinado indivíduo vive proporciona a ele. Embora seja comum isso acontecer, a terminologia correta para esse tipo de situação, certo? Seriam direitos fundamentais. A terminologia correta seria direitos fundamentais, ou seja, os direitos previstos no ordenamento jurídico daquele Estado, em que essa proteção trata-se de um amparo dos direitos dos cidadãos previstos numa ordem jurídica concreta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estão contidos em textos constitucionais, em uma Constituição. Então, quando um cidadão, por exemplo, a professora Luana Prado, ela está sujeita às normas de direitos
fundamentais que o Brasil proporciona, como ela é uma cidadã brasileira, eu estou falando de direitos fundamentais. Quando a professora Luana Prado está sujeita a normas de direitos que são proporcionadas por uma sociedade internacional prevista em tratados internacionais ou costumes internacionais, ela está sujeita a normas de direitos humanos, certo? Vamos aqui pensar. Vocês conhecem, né, o caso da Maria da Penha. E o caso da Maria da Penha, ele ficou famoso por ser um caso que estava demorando muito a ser julgado aqui no Brasil, e a Maria da Penha, ela recorreu à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quando a Maria da Penha, ela estava buscando que a justiça brasileira cuidasse, em particular, do caso dela, que estava sofrendo violência doméstica aqui no Brasil, ou seja, quando ela estava buscando viver com dignidade como mulher, sem sofrer violência em razão do gênero da Maria da Penha, sem sofrer violência doméstica, aqui ela estava buscando que os seus direitos fundamentais fossem respeitados. A partir do momento que o Brasil demorou a realizar o julgamento do caso Maria da Penha e a Maria da Penha recorreu à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela passou a pleitear os direitos, certo, humanos previstos no Pacto de São José da Costa Rica. Então, eu estou falando dos direitos humanos em que os países interamericanos fizeram um tratado que é o Pacto de São José da Costa Rica, e nesse tratado está previsto, ou melhor, estão previstos direitos humanos que vão proteger a Maria da Penha, mas que são direitos realizados e previstos pela sociedade internacional, não pelo Estado Brasil, país Brasil, em que a Maria da Penha é uma cidadã, tá bom? Então, essa é a diferença principal. Além disso, é possível também uma outra denominação, quando eu falo dos direitos do homem. Os direitos do homem são aqueles direitos jusnaturalistas. O que é isso, professora? Que eu nunca estudei direito e não sei nem o que é. Os direitos jusnaturalistas, como o próprio nome diz, jus quer dizer direito, naturalistas quer dizer natural. Então, é o direito em que está na sua concepção natural. É o direito que, em verdade, não precisaria de uma positivação, ou seja, de uma codificação, para que você percebesse que aquela pessoa tem esse direito. Não precisaria estar escrito para que você percebesse que aquela pessoa tem esse direito. Então, os direitos do homem são direitos jusnaturalistas, ou seja, aqueles direitos que, embora não estejam escritos, sabe-se que eles são direitos inerentes do ser humano. Embora nos dias de hoje seja muito difícil um direito que não tenha sido positivado por nenhum Estado, nem pela sociedade internacional. Mas eles são direitos que não precisariam de uma previsão para que você soubesse que aquele direito existiria. Então, você preste bastante atenção, porque agora eu vou resumidamente falar cada um desses conceitos. Eu posso dizer o quê? Que os direitos do homem são os direitos não expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional.
Os direitos do homem são aqueles direitos que não necessitam de previsão expressa para que você conclua que ele existe. Os direitos fundamentais são os direitos previstos nos textos constitucionais dos estados que você é um cidadão. Por exemplo, direito fundamental brasileiro são os direitos previstos nos textos constitucionais como garantias fundamentais aqui do Brasil, que a gente vai destrinchar cada um desses direitos e fazendo uma conexão entre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Já os direitos humanos, como a gente já viu, são os direitos previstos em normas ou costumes internacionais. Então, os direitos humanos, se a gente pudesse imaginar um conjunto, seria um círculo maior e os direitos fundamentais seriam um círculo menor que está inserido nos direitos humanos. Ok? Então, é dessa forma que nós temos que ver os direitos do homem, os direitos fundamentais e os direitos humanos. Vamos trazer uma outra definição de direitos humanos. O professor Paulo Portela, que é um internacionalista aqui do estado do Ceará, ele diz o quê? Que direitos humanos, certo, são aqueles direitos essenciais para que o ser humano seja tratado com dignidade que lhe é inerente e aos quais fazem jus indistintamente todos os membros da espécie humana. Sendo assim, é importante que você compreenda como surgiram os direitos humanos. Os direitos humanos surgiram numa época em que a sociedade internacional, após a Segunda Guerra Mundial, estava escandalizada com as monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler, e a sociedade internacional acreditava que se houvesse um patamar mínimo de dignidade humana acordado entre a sociedade internacional, não haveriam mais violações desse porte. Então, as violações elas poderiam ser prevenidas se existisse um efetivo sistema de proteção internacional dos direitos humanos. E foi nesse contexto histórico que a proteção internacional aos direitos humanos nasceu. A partir da criação da ONU, houve o favorecimento para a edificação de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos e em 1948 foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em que essa declaração inaugurou a fase de positivação e universalização dos direitos humanos. A partir daí, tornou-se possível, no plano internacional, através de tratados multilaterais, adotar-se medidas concretas de proteção aos direitos humanos, respeitando-se a soberania dos países e, ainda assim, colocando a dignidade humana em primeiro plano. Portanto, é um acordo entre a sociedade internacional de como manter um patamar mínimo de dignidade humana para os seres humanos, com o fim de prevenir que uma nova tragédia semelhante àquela acontecida na Segunda Guerra Mundial voltasse a acontecer. Nesse contexto histórico, em que os direitos humanos foram criados, entendendo que existe por meio dos direitos humanos um patamar mínimo de dignidade humana a ser respeitado para todos os seres humanos, os direitos humanos eles possuem características bastante peculiares em relação aos outros direitos. Por exemplo, os direitos humanos possuem uma característica denominada universalidade. Em que consiste a universalidade, professora?
A universalidade consiste no fato dos direitos humanos referirem-se a todos os membros da espécie humana, sem distinção de qualquer espécie. Além da universalidade, nós também podemos citar como característica a transnacionalidade, que consiste no fato dos direitos humanos pertencerem à pessoa independentemente de sua nacionalidade. O que é óbvio, se nós estamos tratando de um princípio mínimo de dignidade humana, ou melhor, de um patamar mínimo de dignidade humana, que deve ser obedecido para todos os seres humanos previstos em tratados internacionais, não vai importar qual a nacionalidade dessa pessoa. Além disso, os direitos humanos também possuem a característica da inerência. Em que consiste a característica da inerência? Os direitos humanos, eles pertencem a todos os indivíduos pelas simples circunstâncias de serem pessoas humanas. Ou seja, os direitos humanos, eles são inerentes às pessoas humanas. Outra característica também a ser observada pelos direitos humanos, a historicidade, que consiste na característica de que os direitos humanos, eles são históricos. O Paulo Portela, ele diz que a historicidade está contida nos direitos humanos à medida que configuram-se como pauta aberta a novos direitos. O que quer dizer isso? Quer dizer que os direitos humanos, eles são históricos. São direitos que vão sendo construídos com o decorrer do tempo e, consequentemente, com o decorrer da história. Outra característica dos direitos humanos é a essencialidade. Os direitos humanos, eles são essenciais por natureza, tendo por conteúdo os valores supremos de ser humano e a prevalência da dignidade humana. Sendo assim, os direitos humanos, eles revelam-se essenciais, também pela sua posição normativa, no tocante ao conteúdo formal, permitindo-se a revelação de outros direitos fundamentais fora do rol expresso nos textos constitucionais. Outra característica dos direitos humanos trata-se da irrenunciabilidade. Os direitos humanos, eles não podem ser renunciáveis como grande parte dos direitos subjetivos. Então, o ser humano, ele não pode renunciar aos direitos humanos que possui. A inalienabilidade é mais uma das características dos direitos humanos. Em que consiste a inalienabilidade? A inalienabilidade consiste na característica dos direitos humanos não poderem ser transmitidos ou cedidos ou transferidos de forma onerosa ou gratuita a um outro indivíduo. O indivíduo que sofreu determinada situação não pode ceder os direitos inerentes a ele para um terceiro, ou de forma gratuita ou de forma onerosa, e isso é impossível de acontecer. Os direitos humanos, eles são inalienáveis e inegociáveis. Outra característica dos direitos humanos é a inexauribilidade. Em que consiste a inexauribilidade? A palavra quer dizer o quê? Inexauríveis, quer dizer que não podem ser, limitados. Esses direitos, eles não podem sofrer limitações, eles não podem ser extintos. Portanto, os direitos inexauríveis são direitos que, a qualquer momento, podem ser alargados, podem ser expandidos, podem ser aumentados. Nesse sentido, o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 diz: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Nesse sentido, a Constituição deixa claro que é possível que os direitos humanos eles sejam complementados, eles sejam estendidos tanto por leis internas como por tratados internacionais. Outra característica dos direitos humanos é a imprescritibilidade. A imprescritibilidade confere aos direitos humanos uma característica de que, a qualquer momento, mesmo com o passar do tempo, eles podem ser reivindicados caso tenham sido violados. Ou seja, os direitos humanos eles não se perdem ou divagam no tempo, salvo com exceção das limitações expressamente impostas por tratados internacionais que prevêem procedimentos perante cortes ou instâncias internacionais. É por isso que vocês podem ter lido nos noticiários que há não muito tempo a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o caso Lung e outros, que tratava do desaparecimento forçado de pessoas. Ou seja, os familiares das pessoas que desapareceram de forma forçada na ditadura entraram diante da Corte Interamericana de Direitos Humanos pedindo para que fossem ressarcidos em razão da grande dor, do dano moral em que eles sofreram, de terem tido seus parentes desaparecidos em razão de uma violação de direitos humanos. E para muitas pessoas pode ter sido incompreensível, pois nós tivemos a lei da anistia, em que tinham sido perdoados todos os que realizaram violações de direitos humanos na época da ditadura militar ou do regime militar, se vocês preferirem assim. E é justamente por isso, em razão da imprescritibilidade dos direitos humanos, que foi possível que grande parte dessas famílias, ou melhor, que foi possível que essas famílias que ingressaram perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos tivessem os seus direitos ressarcidos em razão do acolhimento por essa corte da teoria de que essas famílias sofreram profundo dano moral por não terem nunca tido acesso ao que aconteceu com os seus familiares, nem mesmo eles tiveram oportunidade a um enterro digno para se despedirem desses familiares. Então, isso tudo foi possível em razão da imprescritibilidade dos direitos humanos. Além disso tudo, existe mais uma característica extremamente importante sobre os direitos humanos, que é a vedação do retrocesso. O que quer dizer a vedação do retrocesso? É que os direitos humanos eles devem sempre agregar algo de novo e melhor ao ser humano, não podendo o Estado proteger menos do que já protegia anteriormente. Essa característica, conhecida como vedação do retrocesso, também é nominada de proibição de regresso, que consiste na impossibilidade de uma norma prever menos direitos do que uma norma anterior já previa. Nós hoje vamos ficar por aqui e na próxima aula nós iremos ver mais sobre os direitos humanos e cidadania. Gostou? Então não pare agora. A próxima aula do Aprendizaudio começa em poucos segundos. Aproveite!